Fala galera, tudo bem com vocês? Primeiramente peço perdão pela qualidade desse vídeo, porque eu estou fazendo pela webcam do computador e do notebook aqui, porque descobri que o PowerPoint dá para poder fazer gravações legais e apresentações assim bem dinâmicas mesmo. Vamos usar essa ferramenta pelo nosso primeiro vídeo. O importante é o conteúdo, tá? Peço desculpa aí pelos deslizes que eu cometi aí, de às vezes passar um slide, mas de uma forma bem natural, como se fosse uma aula mesmo, e de maneira bem simples. Espero que vocês gostem e gostaria de feedback de vocês aí nos comentários, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Essa aí é a apresentação que eu montei para a gente poder dar uma olhada e fazer o passo a passo. Vamos lá? Primeira vez que eu uso essa apresentação com essa janelinha embaixo aí, então perdoe qualquer deslize, tá? Vamos lá. Obra. Peguei na internet esse termo básico para poder a gente entender o começo. A palavra obra tem como sentido geral um trabalho realizado ou a realizar. Em engenharia, se utiliza a palavra obra para designar um projeto executado ou pendente de execução. Uma obra civil é um conjunto de atividades nas quais se altera a aparência, estrutura ou forma de uma edificação ou parte dela. Vamos lembrar bem dessa parte, tá? A parte da arquitetura não interessa agora. Não. Como é uma obra? Como nasce uma obra? Vamos lá então. Primeiro, o empreendedor, ele tem uma ideia com dinheiro e uma oportunidade. Ele gera o conceito do empreendimento. Ele contrata um projeto preliminar, faz o levantamento prévio dos custos e aprova esse projeto em órgãos públicos, como o Corpo de Bombeiros, Prefeitura, isso se for obra estadual, isso faz dos órgãos públicos em geral, tá? Isso aí a gente entra no outro detalhe mais adiante. Logo, o empreendedor ele gera um projeto executivo e contrata os empreiteiros. A minha janelinha ficou oculta aí. E gera-se a obra e a obra gera sucesso. Legal, né? Segunda parte, a estrutura da obra. A gente vai dividir aqui entre cliente e fornecedor, onde o cliente é o contratante e o fornecedor é o contratado. A primeira modalidade, para a gente chamar aqui, vai ser quando a construtora ela é dona do serviço. É ela que constrói, ela que é a dona do terreno, é dona de tudo, e ela contrata os empreiteiros. É uma modalidade muito simples e é o que mais acontece. Tá? A modalidade 2, ela é quando um cliente, às vezes ele tem só o dinheiro e a ideia e o conceito do que ele quer fazer. Por exemplo, ele quer construir um resort, ele quer construir um estádio, ele quer atender alguma demanda do mercado. E aí ele contrata uma gerenciadora, que ela é mais técnica, às vezes ela pode ser até sócia no empreendimento que o cliente está vislumbrando, às vezes não. Geralmente não, tá? Geralmente ela tem um corpo técnico para poder atender os interesses dela na obra, porque o cliente às vezes ele tem outras prioridades, né? Vamos pensar, por exemplo, um, um hospital, que é uma equipe liderada por médicos e pessoas do ramo. Eles querem construir um outro empreendimento e não querem ser direto com a construtora, porque às vezes está tratando direto com a situação no campo. A construtora pode envolver mais custos e ele talvez não tenha defesa técnica para poder se respaldar de custos, né? Então ele contrata uma gerenciadora, uma equipe que fica na obra defendendo os interesses deles.
E aí logo a construtora passa a ser um contratante, um contratado, perdão, e um fornecedor. E a construtora contrata os empreiteiros. Como que a obra funciona? Se eu estiver falando rápido aí, vocês me perdoam, tá? Prospecção e orçamento. Tá lá a obra bonitinha. O que a gente vai deixar bem claro aqui, que o nosso foco é nas instalações, tá bom? E porque é onde é a minha experiência. Então, vamos focar nas instalações. A obra já existe. Um fornecedor, ele vai lá e faz uma prospecção da obra. Ele acha ela em alguns softwares. Deixa eu ver aqui. Ele cadastra a obra, perdão, a obra quando ela é homologada, quando ela existe, ela é homologada nos sistemas públicos, né? Então existem programas hoje que você consegue, pagando, detectar obras no país todo, qual é o ramo de atividade dela, e então você consegue descobrir quem é a empresa que está fazendo determinada obra, que fase que ela está, e poder atuar indo na obra. Ao departamento comercial que faz a prospecção, ele vai na obra e tem o interesse do cliente para poder orçar, ele mostra o escopo para ele. Geralmente é um projeto, ou uma lista de materiais ou uma tabela de coisas inclusas e exclusas no contrato. A gente vai falar isso no próximo vídeo. E aí existe a fase do orçamento, que é quando a empresa contratada, ainda candidata, orça a obra e devolve para o cliente analisar. Aí agora a gente tem essa outra parte, que é a negociação e contratação. O fornecedor, geralmente quando é o fornecedor de instalação, ele apresenta a empresa primeiro para o cliente, né, para fazer a apresentação técnica, para depois mostrar a proposta comercial dele, para não dar aquele susto, né? Também para não transparecer mais segurança, transparecer mais confiança, dar mais confiança técnica para aquilo, né? Uma vez aprovado o orçamento e validada a empresa, na apresentação que ela faz, acontece o leilão, porque essa contratação é feita com mais de uma empresa. Geralmente é pelo menos 3 empresas. Tem construtoras, tem clientes que fazem com 5, com 7, mas geralmente é com 3, ou as 3 finalistas, né? E aí faz um leilão de preços para poder ver quem pode abaixar o preço aqui, outro ali, a sua margem para entrar no target. Vamos lá. Uma vez ganho, vai ser discutido o escopo. Quem fornece o que está incluso, o que está excluso. Isso para mim parece mais um cabo de guerra. Tá? Depois a gente vai entrar nesse detalhe do cabo de guerra, do que está incluso, o que está excluso. É motivo de muita discussão na obra, porque uma mesma empresa ela pode fornecer um tipo de serviço num contrato e pode não fornecer o serviço em outro contrato. Mais para frente eu vou dar exemplos do que acontece na prática da parte de instalações. E aí fecha o contrato. Beleza. Vamos começar. Uma vez fechado o contrato, a gente vai para a mobilização e o início da obra. Existe a passagem de obra, onde o departamento comercial ele reúne todas as pessoas envolvidas da empresa e transmitem para ela o que foi acordado da obra. Passam para ela o que está incluso, o que está excluso, qual é o cronograma, quantas pessoas foram previstas, onde é que é a obra, como que fatura, como que entrega material, horário de trabalho, porque tem obra específica que às vezes pode trabalhar só à noite, por exemplo, shopping, reforma de shopping. Às vezes tem obra em condomínio de alto padrão que só pode trabalhar depois de um determinado horário, não pode extrapolar alguns limites de barulho, por aí vai. Então é hora que o comercial passa para a engenharia, para o financeiro, por compras,
Isso é dentro da empresa contratada, tá? E depois a empresa contratada os representantes da empresa contratada, no caso o engenheiro, o técnico de segurança, os encarregados, eles vão lá na obra ou lá na sede do cliente fazer a reunião de kick-off, que no caso é o pontapé inicial, que não é o pontapé inicial da obra, é o pontapé inicial do contrato. Tem empresas que começam suas atividades, a obra já está em andamento. Então, o kick-off é o pontapé inicial do contrato em questão. É onde você marca, é o marco zero do início da empresa na obra, tá? Então, a carinha felizinha do rapaz, vai começar a obra, mal ele sabe que não é fácil. Aí, canteiro de obras. A gente passa numa obra e não entende como funciona, né? Acha que é fácil, acha que é uma várzea, acha que é uma bagunça, mas não é não, tá? Pelo menos obra séria não é assim não. Peguei um desenho aqui da internet para mostrar para vocês. Geralmente está lá a obra, bonitinha, organizadinha. O escritório central é onde o cliente fica, é onde fica a gerenciadora, é onde fica o escritório, o administrativo, o RH, engenharia, os gestores da obra. E a parte do refeitório e vestiários dos contratados, das empresas em geral. Sempre tem aí uma parte para fornecer refeição, para o armário, para o pessoal. Isso é atendimento de normas. Mais para frente vou fazer um vídeo só sobre normas, tá? As normas básicas para poder a gente entender o que a gente tem que consultar quando tiver alguma dúvida. E a parte de armazenamento de materiais, que também é uma outra norma internacional, que ela orienta como devem ser armazenados os materiais, como deve ser descarregado, armazenado e levado em campo para aplicação. Quem faz parte da obra? Empresas de terraplanagem, fundação, aterramento, estrutura civil, estrutura metálica, alvenaria, impermeabilização, instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações de combate a incêndio, ar-condicionado e ventilação, automação, dados de voz, CFTV, CATV, internet, etc. Fechamento, esquadrias e metais, pintura, acabamento e decoração. No caso, então, a gente pode discorrer sobre todos esses assuntos, mas o assunto de número 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 são os que eu tenho convivência e experiência, principalmente no 3, no 8 e no 13, tá bom? Primeiro lá, terraplanagem. É a empresa que começa primeiro, né? Ela que faz a cota do terreno, ela que determina, conforme no projeto executivo, ela que joga o nível do terreno na cota desejada do projetista e tira entulho, joga entulho, pega a terra, joga a terra para o lado, faz escavação e arruma a terra, tira pedra, faz tudo mais. A parte da fundação é a parte básica do prédio. Se você olhar para o lado da foto esquerda aqui, ó, não sei se o mouse vai aparecer aqui. Se você analisar, vou usar essa ferramenta aqui. Se você ver aqui, estão os carinhas trabalhando na fundação. Isso aqui é um corte lateral. Como é que fica? Tem alguns tipos de armação, né? Da fundação. Fundação funda, a parte da fundação profunda. Vamos lá, não sou especialista nessa parte não, tá bom? SPDA, aterramento. A gente tem um exemplo aqui de um SPDA não estrutural. Depois a gente vai falar sobre isso. Todo engenheiro civil morre de medo de aterramento, com razão. Toda obra é a mesma coisa. Fica preocupado à toa. Ó,
Desenhando a silhueta aqui do aterramento. A gente vê protegido, igual uma gaiola, conhecido como gaiola de Faraday. Tá bom? Desenho muito bem, hein? Tá aqui. E aqui do lado, vou ver se é esse aqui. Aqui do lado temos um exemplo de como funciona a conexão do aterramento na estrutura, né? Aqui tem a parte que foi um cortinho na terra. Se você vê o cabo nu, ele corre na terra, por isso que é o aterramento, porque é a fuga da energia que pode vir a chegar na parte metálica, ela vai e se dissipa para as hastes que estão colocadas espalhadas, foram projetadas detalhadamente conforme a norma 5419, que depois a gente vai entrar na parte de normas e falar mais sobre isso, tá? Mas toda a parte metálica precisa ser aterrada para poder o aterramento funcionar. Então, isso aqui é um exemplo de como seria um aterramento correto da parte do SPDA, da obra. Estrutura. Opa, não tem como voltar. A parte da estrutura civil já foi, hein? Eu vou falar sem estar com o slide aberto. A parte da estrutura civil, obviamente, aí todo engenheiro civil sabe muito bem, é a parte onde faz o esqueleto da obra, né? E são pilares, vigas, a parte de laje, a parte da concretagem pesada que faz o esqueleto do prédio, né? E depois, não menos importante, em alguns casos, temos aí estrutura metálica. Geralmente, obras de grande porte têm sempre uma parte de estrutura metálica. Às vezes é um pátio, ou um galpão, tem sempre essa parte aí. Pus duas fotinhas aqui, para poder usar o amarelo, para poder falar como que seria. Todo mundo já viu uma estrutura metálica, né? Como que seria a parte dela. E aqui uma foto dela em construção. Feita a estrutura metálica, e lá as telhas metálicas para poder fazer. Provavelmente isso aqui é um galpão. Enfim. Vamos fazer besteira. Alvenaria. Parte da alvenaria é o fechamento em alvenaria. Tijolo, tijolinho. E ela serve para poder vedar, né? E criar os cômodos determinados em projeto. Tudo isso é cotado em projeto e não tem muito o que falar, né? É uma coisa meio óbvia, né? Impermeabilização. Tem várias formas de você fazer uma impermeabilização de uma obra. Vamos pegar dois exemplos aqui. O nosso amigo aqui, ele está fazendo impermeabilização, está usando um maçarico para poder, depois de tratado a laje, foi feito uns trabalhinhos aqui, ele passa essa manta, usa o maçarico, porque essa manta ela ela funciona sob temperatura, então ela se funde quando ela é jogada em alta temperatura, no caso ali ele está esquentando, para poder fazer a emenda entre as mantas. Por quê? Isso pode ser feito na laje, para poder evitar que a água da chuva gere infiltração numa obra. Isso é feito numa piscina, para poder isolar a parte da construção da piscina com a parte da água. E esse rapazote aqui, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a primeira etapa, né? Porque aqui já está só a paredinha pronta. Se jogasse até aqui, ó, se caísse uma chuva ao longo do tempo, ia cair água para dentro do empreendimento, o que quer que seja esse lugarzinho maravilhoso aqui. Ele faz primeiro um tratamento com um material impermeabilizante, né? E depois vem esse outro rapazote aqui para poder fazer a mesma coisa para proteger. E é uma disciplina bem importante na obra, porque de nada adianta você fazer uma estrutura correta, de nada adianta você fazer uma vedação correta, drenagem correta e a impermeabilização não funcionar. Então a impermeabilização tem que ser
tem que ser respeitada, viu, seus engenheiros de instalações? Respeita a impermeabilização. O cara da impermeabilização, ele tem que ser seu amigo. Você tem que avisar para ele, porque instalação fura parede, fura laje adoidado. Então temos que ser amiguinho deles, porque senão cabeças rolam. Aí é a parte que eu gosto. Instalações elétricas. As instalações elétricas que eu gerencio costumam ser bonitas assim, tá? Só não peguei a minha por conta de direitos autorais, que o cliente não autoriza, por enquanto. Aqui bonitinho. Temos os leitos, os cabos passando aqui, e cabo que vem, cabo que volta, cabo de média, cabo de baixa, que não vem ao caso, depois a gente vai falar sobre isso, na parte só de instalações elétricas. Isso aqui seria uma parte de uma alimentação. Uma iluminaçãozinha aqui, uma tomadinha aqui. E aqui do lado você vê uma caixinha de teto. Vou pegar foto da internet, tá? Eu não ia ficar fotografar tão bonito, não tô nesse ponto ainda não. Aqui uns conectores básicos, uns cabinhos aqui, um alicate ali universal ali, eu acho que é uma fita ali também. Próximo. Instalações elétricas. Instalações hidráulicas. Gostoso, hein? Muito bom. Vou pegar um azul, uma homenagem à água aqui. Fala de hidráulica, não fala de azul. Vamos ver se o shift funciona. Não funciona. Aqui a gente tem um exemplo clássico, todo mundo deve ter visto isso já. As aranhas, no caso, são... O que é uma aranha? A aranha é o ramal embaixo de um pavimento que pega que faz toda a comunicação da água ou do esgoto, geralmente é do esgoto, né? Para poder dar um destino para esse esgoto. Então aqui seria uma caixa onde cai a água do esgoto e ela deve vir para cá e ir embora para a rua, ir para uma caixa de esgoto. Beleza. Aqui também deve ser. Essa parte de cá é uma linha nova, que é nova não, né? Nova nas instalações que a gente está usando aqui, mas isso já é velho no mercado, doidado. Foi feito um raio-x aqui, para poder vocês entenderem bem aqui, ó, como que está dizendo essa parte aqui. Aqui chega o ponto de água fria, o ponto de água quente, ó, o ponto de água fria é o ponto azulzinho aqui. O ponto de água o vermelho é o ponto de água quente. Então aqui a gente tem um misturador, um monocomando, que aí mistura água quente com água fria para poder o cara tomar banho. Aqui só temos uma alimentação de água fria para alimentar a caixa acoplada, dar a descarguinha, fazer as suas necessidades básicas. Aí. E aqui você tem aí, ó, também essa torneira é chique, ela tem água quente e água fria. É o sistema PEX. Tá? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Estou só dando uma pincelada por cima. Instalações de combate a incêndio, SPCI, prevenção de combate a incêndio, muita gente fala esses nomes em geral, mas por fim é toda instalação para poder proteger a estrutura construída para incêndios. Então cada estrutura, cada construção, ela é classificada conforme normas, que a gente vai entrar em detalhe mais adiante. Ela é classificada e conforme essa classe, ela tem uma série de exigências que ela precisa atender para poder, depois, no final da obra, quando vai tirar o AVCB, e o corpo de bombeiros ou um representante público vai lá fazer a vistoria, se está conforme o projeto, e ele vai lá e aprova ou não a instalação, e se ela reprovar, tem que ser passada por uma adequação até aprovar para poder sair o auto de vistoria do corpo de bombeiros. É uma disciplina muito importante que engenheiros saem da faculdade sem saber nada do que é isso, sem ter aberto a norma, sem saber quais são as instruções técnicas do corpo de bombeiros do estado em que vai atuar.
temos que abrir as ITs de cada, se você trabalha em Minas, se você trabalha em São Paulo, tenha curiosidade de saber o que é uma instrução técnica, que é o que o corpo de bombeiros do seu estado exige. Tá tudo explicado lá, não precisa inventar a roda. Não precisa, é só abrir e ver. Projeto, geralmente uma obra de médio padrão, média dignidade, ela tem um projeto bom, coerente, autoexplicativo. Cabe a você, instalador, só olhar o projeto, conferir na norma, porque os projetistas erram, tá? E não erra pouco, não. Ar-condicionado e ventilação. É uma disciplina bem vasta. Coloquei dois exemplos aqui. Esse aqui é um exemplo básico de que geralmente você aí tem na sua casa ou no seu trabalho. Uma evaporadora e uma condensadora, feita a comunicação entre elas, e ninguém passa calor. Aqui a gente já tem a parte da cobertura de uma construção, onde tem todo um sistema de ventilação, de refrigeração e a tubulação, onde vem, desce ar, sobe ar. Não vamos entrar nessa parte não, tá? Porque depois temos que falar de pressurização de escada, e o vídeo nosso já está bem longo. Então, a parte de ar-condicionado é uma disciplina também que chega, não costuma chegar no começo da obra não, e quando chega, chega causando. Automação, não dá para voltar o slide. Enfim, vamos lá. Esse vídeo não vai ter corte. Tem que ser igual a vida, verdadeira mesmo assim. Vamos corrigir aqui. A parte da automação, ela se assemelha muito com a parte de dados. É sempre uma disciplina que a empresa de instalações elétricas ela faz a infra seca. O que é infra seca? Ela faz as eletrocalhas, os eletrodutos para o sistema de automação e o sistema de dados. Geralmente a empresa que pega a automação, ela pega o sistema de dados também. Porque no fundo acaba sendo uma coisa só. Nos tempos de hoje, a automação ela, ela, é, ela é um sistema central que gera uma inteligência para aquela instalação. Basicamente, a automação é isso. É um ramo da elétrica que você consegue controlar os seus dispositivos. O slide antiguinho lá, se eu puder dar uma voltada e pausar lá, você vai ver. O slide antigo lá mostra assim uma pessoa com um celular cheio de coisinhas. Então dá para hoje fazer a automação residencial, automação predial, automação industrial, para poder você ter tudo na palma da sua mão. Ou pelo menos isso num computador central, para poder você saber consumo de energia, se você quiser desligar uma bomba, saber se a bomba está em falha, para poder você abrir porta, fechar a porta, ligar a câmera, desligar a câmera. Então, assim, a automação e dados geralmente está no mesmo escopo, apesar de ser um pouquinho diferente. Nesse caso aqui, que eu não vou pular esse slide, dados está incluso circuito fechado de TV, circuito aberto de TV, internet, entre outros. Circuito fechado de TV. Ó, câmeras, você está sendo espionado. E CATV é o cabo que vem da rua, geralmente em empreendimentos tipo hotel, às vezes o cara quer ter num quarto aí uma rede da rua, né? Ou uma TV a cabo, pega um circuito aberto de TV. Ponto de internet, todo lugar que se preze tem um pontinho de internet, seja para um cabo de rede ou seja para um sistema de Wi-Fi digno, né? Fechamento. A gente usou aqui o exemplo do drywall, que é uma disciplina que teve muito tempo para poder chegar aqui no Brasil, chegou um pouquinho atrasado, né? E ela tende a ficar e ser disseminada nas construções de pequeno porte. Hoje a gente vê empreendimento de médio e alto padrão que usa drywall porque economiza
até 70% na questão de custo de estrutura, porque ao invés de ter tijolo e massa, você tem placas de gesso e montantes que dá para carregar de uma forma e tornar tudo aquilo fácil de trabalhar. Outra coisa que torna econômico a parte do drywall é que, além de economizar na parte da estrutura, economiza no peso do prédio, ela é de muito fácil instalação, porque qualquer pessoa que vê um tutorial hoje no YouTube sabe montar um drywall e fica ótimo. Tem o mesmo efeito, porque se você for ver aqui, isso aqui é uma lã de vidro, ou usa outro tipo de isolamento para poder fazer a isolação acústica dos cômodos. Então, não perde em nada de uma alvenaria. O objetivo que o construto, que o empreendedor quer, atinge tranquilamente. Eu acho até que meu sonho é ter uma casa onde eu vou ter só a parte externa do fechamento em alvenaria e os cômodos vão ser em drywall, porque se você está lá cansado daquela casa, você põe tudo para baixo, refaz tudo de novo. Você mesmo pode, tendo um mínimo de conhecimento, pode ir lá e fazer, porque você refaz uma casa nova, praticamente nova, no porque o drywall é muito fácil de fazer. Procurei no Google como drywall etapas. Qualquer dúvida me fala aí que eu mando fotos. E economiza muito na mão de obra. Imagina você com tanto de pedreiro na obra, tanto de ajudante carregando massa, e aquela parede fica desnivelada e cai massa, e desperdiça massa. Dá 5 horas da tarde, o cara quer ir embora, dia de pagamento, e no outro dia você chega, tá o carrinho de mão lotado de massa, você quer matar todo mundo e desperdiça. E o drywall ele evita, porque além de tudo, para poder passar a instalação, o drywall ele já foi preparado para aceitar passar instalações elétricas, hidráulicas, de ar-condicionado e de incêndio nela. Então, ajuda até na parte da instalação dos sistemas e também de correção, porque se você quer criar um ponto, você não vai lá quebrar o tijolo, quebrar a massa e depois refazer, fica aquele remendo feio do caramba e, e dá muito mais trabalho, né? Mais pra frente, se vocês quiserem, a gente fala só de drywall, porque é uma coisa que eu gosto bastante, mesmo não tendo muita experiência, mas assim, as obras que eu trabalhei com empresas de drywall e não tem, e só acho ótimo. Esquadrias e metais em geral, são as janelas, box, isso aí que você tá vendo, que vocês estão vendo, não tem muito o que falar, tá? Um escopo que chega mais no final. Essa empresa geralmente é responsável por também fazer as portas corta-fogo, para combate a incêndio, os corrimãos da obra. Também tem empresa que pega e faz a estrutura metálica, né? Enfim, não me interessa. Pintura é onde a gente briga bastante com essa galera, porque aí a gente põe a nossa caixinha lá, o pintor vai lá e pinta a nossa caixinha. Aí a gente vai e briga. Ou a gente esqueceu de o eletroduto tá passado aqui, na hora de passar o cabo não vai, aí você tem que cortar o drywall, aí o cara da pintura põe um fio para fora, e aí geralmente não somos muito amiguinhos, deveríamos ser todos amiguinhos na obra, mas não acontece. Ainda mais quando tem que fazer algum efeito ou uma textura na, na parede, ou um negócio chato, tem que refazer a textura inteira, e aí o cliente inventa de pôr um ponto novo e a gente tem que passar uma mangueira nova, um eletroduto novo, e o cliente não entende, o pintor quer cobrar aditivo, a consultora fica num cabo de guerra, e aí tá feita a cagada. Mas faz amor. Acabamentos. Acabamento é autoexplicativo, né? Não vou nem entrar em detalhe. É quando tudo da obra já foi passado e testado, já tudo bonitinho, perto do fim. E esse pessoal chega aí mais no fim. São os azulejistas, são o pessoal que faz essa parte mais artística aí. Põe bancadas, granito, pedrinhas, e começa já para a parte
próximo aqui é a decoração. E essa parte, nós da elétrica e da hidráulica já estamos lá fora, no container lá fora, já esquecido, só esperando para inaugurar. Porque toda inauguração dá um problema, né? Antes de inaugurar já começa a dar problema, ainda mais na inauguração. A gente só fica observando a galerinha da decoração chegar, fazer as limpezas. Olha, não falei da limpeza. Muito importante. Aí, geralmente vem uma equipe de limpeza industrial numa obra grande para poder fazer limpeza pesada, né? Porque o que tem de coisa nojenta em obra, podemos ter um vídeo só disso, que tem coisa nojenta em obra, que eu vou te falar um negócio. E aí essa limpeza pesada faz isso, para ajudar, né? Tirar a carniça que fica de obra e tornar um ambiente bonitinho igual a gente está vendo aí. Que nem parece que a gente viveu nesse lugar aí. Quem manda e quem obedece. Nós já passamos de meia hora de vídeo, gente. Olha. Meia hora de vídeo. Delícia. Vamos lá. Estrutura organizacional do cliente, do contratante. Sempre tem um gerente de contrato, ele responde pela empresa na obra ou de obras. E tem um gestor da obra, que ele fica focado nessa obra em específico. Que ele tem um engenheiro de produção, que nem sempre é um engenheiro de produção, é sempre um engenheiro civil, tá? É porque ele é um engenheiro da produção, da produção civil. Eu nunca vi um engenheiro de produção sendo formado em engenharia de produção. Deveria ter, né? Legal. Mas nesse caso aí, geralmente é um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, um engenheiro civil sênior. Tá bom. Não vi tudo na vida ainda, né? Ele tem estagiários e trainees e engenheiros assistentes, que ajuda ele a poder fazer uma gestão. E aí para o campo vai lá o mestre de obras, que antigamente era o demônio na obra, hoje é tudo amiguinho. Todos nós somos amiguinhos. E o mestre tem encarregados, geralmente se uma obra tem 10 torres, cada torre tem um encarregado, ou cada 5 torres tem um encarregado. Eles são sublíderes, né? ou um tanto abaixo do mestre de obra. Cada encarregado tem os oficiais e os oficiais têm seus auxiliares. Lá na gestão paralela da obra, subordinado ao gerente do contrato e controlando a obra ainda, tem a parte da equipe da segurança do trabalho. Tamo junto. Qualidade, show. Planejamento e custos, administrativo, projetos, suprimento e almoxarifado. Essa equipe aqui tem algumas obras que dá bastante trabalho, né? Tem obras que não tem nem departamento de qualidade, o que é triste, porque a qualidade é muito importante. Tem obra que não existe planejamento, só custo. Só custo. Tem obras que o projeto não tem a empresa, é terceirizado. A empresa de projeto é terceirizada. Ou o cliente tem um arquiteto, um engenheiro responsável para poder fazer a compatibilização dos projetos. Segurança do trabalho. Tão temida equipe da segurança do trabalho. Eles fazem a integração, eles que ficam brigando com a gente para poder usar jugular, pôr luva, com razão. E tem obra que é bastante rigorosa, né? Porque a segurança do trabalho para mim, é o principal item que a gente tem que levar em consideração na obra, muito antes da qualidade, muito antes da produção, porque sem a segurança, que o povo está trocando o termo segurança do trabalho para SSMA, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Porque hoje o que eles prezam? A equipe da segurança do trabalho, não só de brigar lá com o funcionário para ele usar EPI, mas também faz vistoria em alojamento, faz campanhas de arrecadação,
para alguma coisa que está acontecendo na cidade, ele traz profissionais da área da saúde para poder integrar o pessoal e trazer mais dignidade para o nosso colaborador e para a equipe. Então ele zela pelo nosso bem-estar, não é mais só segurança. Porque se você for ver um histórico de segurança do trabalho, daria para ter um canal só de segurança do trabalho, porque é um ramo muito bonito e muito interessante. Assim como o da qualidade. Eu tenho experiência, meu estágio, graças a Deus, foi na parte da qualidade. Tenho muita experiência com isso e hoje parte do que eu sou foi graças a esse estágio que eu tive. E pouca gente conhece as normas do departamento de qualidade, que depois nós vamos falar que é o tal do ISO 9001. Planejamento e custos, que é a parte que eu mais gosto, que é a parte que eu, modéstia à parte, domino. Administrativo, pessoal aí que cuida da documentação da obra, para poder evitar problemas na parte fiscal. Então, é a documentação que nós, contratados, mandamos para o contratante, para eles analisarem se está tudo correto, se está de acordo com a política do cliente e autorizar entrar ou não, nós na obra. Também bloqueia a medição. Quando está tudo feito, aí o RH nosso não manda a documentação correta e a medição fica travada no administrativo. Enfim, vamos falar nessa parte não. Suprimentos, pessoal de compras da obra, eles controlam também o almoxarifado. Essa parte de suprimentos, se for uma compra, tem dois tipos de regime de compra, né? Que é faturamento direto e indireto. Que depois a gente tem que falar sobre isso. Então vou deixar bem superficial essa parte de suprimentos, porque nós vamos voltar um pouco mais adiante, tá? Mas o pessoal que compra as coisas na obra. E o almoxarifado é quem controla as coisas compradas na obra. Vamos? Estrutura organizacional do contratado. Nós, empresas contratadas, você, engenheiro residente, engenheiro recém-formado, como é que você vai ter a estrutura de uma empresa minimamente séria? Como é que ela funciona? Tem um engenheiro residente, ele geralmente tem um engenheiro assistente. Se o contrato for saudável, ele tem um engenheiro assistente, tem um estagiário para ele, para poder dar conta de todas as demandas que tem no atendimento do contrato. Se uma obra for de médio e grande porte, tem um técnico de segurança full time ou tem um técnico de segurança part-all time, que ele vai às vezes lá. Não é o técnico de segurança da obra, tá? É o técnico de segurança da empresa. É diferente. Ele ajuda a cuidar do fornecimento de EPIs, ele dá os treinamentos para os nossos funcionários, integração para os nossos funcionários da nossa empresa. E aí o técnico de segurança do cliente, ele faz outra parte, cuida da gestão da obra, mas também gestão documental de todos os contratados, é um pouquinho diferente. Tem o administrativo de obras, tem obras grandes que tem um administrativo para poder cuidar das rotinas administrativas e um almoxarife também para controlar os materiais que chegam, porque modéstia à parte aí na nossa área de instalações tem item pra caramba. Supervisor de obras. Vamos pegar uma linha e vamos correr sobre ela. O supervisor de obras, ele costuma ter um encarregado, assim como você vê a estrutura do contratante, tem do contratado também. Ele tem um encarregado que tem lá, geralmente, um oficial, um meio oficial e um auxiliar. Que a gente pega, vamos fazer uma escalada na carreira aqui. Você contrata um ajudante, ou um auxiliar, ou um servente. Se ele performa-se bem, você vai classifica ele para meio oficial. Tem empresa que não tem um cargo de meio oficial, joga direto para oficial. Cada empresa que está vinculada a um sindicato tem algum tipo de plano de carreira. Oficial 2, oficial 3 e encarregado. Então, assim, geralmente funciona o seguinte:
Auxiliar, vou mudar de cor aqui. Desculpa aí pelos meus rabiscos, tá? Uma próxima vez eu descubro uma ferramenta melhor aí para ficar menos feio. O auxiliar, ele é contratado, é classificado para meio oficial, depois para oficial 1, oficial 2, oficial 3, encarregado, supervisor de obras. Aí o supervisor de obras vai fazer uma faculdadezinha, vira engenheiro assistente e vira engenheiro residente fodão. Eu tenho muito orgulho dessas pessoas que começaram de baixo e as pessoas hoje que eu tenho mais orgulho de ter conhecido são pessoas que começaram de baixo, pessoas simples que começaram lá embaixo como ajudante e abriram a cabeça para poder crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, e hoje tenho bastante amigos que são supervisores de obras, alguns estão fazendo faculdade, outros já se encontram realizados no cargo de supervisores, mas enfim, é muito legal quando você constrói, ajuda a construir a carreira de uma pessoa que às vezes nem sabia que era uma obra. Isso é muito legal, tá? Então é isso, pessoal. A gente acabou aí com 40 minutos de explicação da obra. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar um joinha, dar um comentário, deixar um comentário aí embaixo na nossa seção. Inscreve no canal, porque tem mais material vindo. E estou tendo várias ideias aqui para poder preencher as próximas apresentações, mas os tópicos dos 10 vídeos já está montado e a gente vai conseguir fazer essa primeira temporada bastante rica. E eu tenho certeza que temos vídeos aí para até 2030, tá bom? E muito obrigado. Vamos lá.